Olá, pessoal. Vamos continuar. Eu espero que vocês tenham aproveitado, esta semana de descanso e vamos continuar nossas atividades ainda em regime especial. Eu sou a professora Lenira Rodrigues, a nossa disciplina é Ciências. E na aula de hoje nós vamos falar sobre pressão da água e pressão atmosférica. Vamos começar falando sobre pressão da água. Considere a seguinte situação. Se você colocar uma luva plástica na mão e a mergulhar em um balde com água, o que será que vai acontecer? É claro que, além de ficar molhado, a luva irá se ajustar ao formato da sua mão. Isso acontece porque a água exerce uma pressão sobre a luva e sobre sua mão. Por ser maleável, ou seja, é flexível, o plástico se deforma com a ação dessa pressão e se ajusta ao formato da mão. Esse exemplo mostra que a água exerce uma pressão sobre todos os corpos que nela estão imersos. Você pode fazer essa experiência colocando sua mão numa sacola plástica e mergulhando-a num balde de água. Você vai perceber que acontece exatamente o que nós falamos aqui. Essa pressão também acontece quando o mergulhador está debaixo de água. O mergulhador ele precisa entender sobre os equipamentos que deve usar durante o processo. O uso dos equipamentos é super importante. Quando uma pessoa vai mergulhar, no mínimo ela precisa ter um regulador de pressão e um cilindro de ar comprimido. Ele precisa entender que quanto mais profundo ele descer, maior será a pressão atmosférica exercida sobre ele. Agora nós vamos falar um pouco sobre a pressão atmosférica. Além da água, os gases também exercem pressão sobre os corpos. Veja o exemplo do ar atmosférico. Para relembrar, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Ela também é atraída pela força da gravidade. Então, pessoal, quando uma pessoa está ao nível do mar, a quantidade de ar sobre ela é maior do que se ela estivesse no alto de uma montanha. Acompanhe a figura ao lado. Como efeito, a pressão que o ar exerce na pessoa ao nível do mar é maior do que a exercida sobre outra no alto de uma montanha. A pressão pelo ar no ambiente é chamada então de pressão atmosférica. Mais uma ilustração aqui para vocês. Veja esses dois garotinhos. A pressão que o ar exerce na pessoa que está ao nível do mar, ou seja, onde está zero, ele está bem ao nível do mar, é maior do que a exercida sobre a outra que está no alto de uma montanha, ou seja, a outra está a 860 metros. Ele tem uma coluna de ar menor acima da cabeça dele, não é isso? Então, o que é que nós entendemos? Que a pressão do ar é maior na pessoa que está ao nível do mar. Se fizermos uma experiência com uma seringa, nós vamos perceber, observe na primeira figura, ela vai ter maior volume de ar na seringa, então ela tem uma pressão menor. No entanto, ao ser empurrado o êmbolo, nós vamos perceber que tem um volume menor de ar. Então, se o volume é menor, haverá uma pressão maior. Nesse exemplo, o ar foi comprimido e a pressão no espaço por ele ocupado no interior da seringa aumentou. A capacidade que o ar possui de ser comprimido e de ocupar um volume menor é chamado de compressibilidade. Mas o que aconteceria se o êmbolo fosse solto? Sua tendência é retornar ao ponto inicial. A propriedade que o ar possui de retornar ao seu volume inicial é chamada de elasticidade. Portanto, nós aprendemos que o ar ele pode ser comprimido ou ele pode também acontecer uma elasticidade. O ar pode ser expandido, ou seja, ele ocupa todo o volume do ambiente em que se encontra. Isso também é uma outra característica. Como exemplo, considere o ambiente onde você está agora. O ar que sai de seus pulmões durante sua respiração, ele está se espalhando sobre todo o ambiente. Então, essa característica ela é chamada de expansibilidade. E para finalizar, nós trouxemos aqui duas maneiras que mostram as características do ar.
De maneira geral, as propriedades do ar, elas permitem que ele seja utilizado em diversas situações em nosso cotidiano. Na primeira imagem, você está vendo o homem enchendo o pneu de uma bicicleta e na segunda, um homem utilizando uma plataforma elevatória de ônibus. O que acontece na segunda imagem? É que o ar comprimido ele é responsável por movimentar pistões que levantam a plataforma. Então, no nosso dia a dia, nós estamos sempre utilizando o ar de maneira assim, com as suas características, as suas propriedades, né? Seja comprimindo ou seja também usando ele para movimentar as plataformas elevatórias dos ônibus. Tem outros tipos de plataformas também que são erguidas através da compressão do ar. Uma outra característica é também a temperatura. Ela é um fator importante que afeta o volume que o ar pode ocupar em um ambiente. Mas esse é um assunto para estudarmos outro dia, tudo bem? Então é isso. Nossa aula hoje fica por aqui e nos vemos no nosso próximo encontro. Desejo a todos bons estudos e até lá!